Amém. Isaías capítulo 5 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio de uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinhos. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Amém. Nós conhecemos um pouco a parábola da vinha, Isaías capítulo 5, a antiga repreensão à nação de Israel. A vinha é a própria nação de Israel. E diante de relatos históricos tão poderosos, nós chegamos à conclusão dessa passagem do verso 4, em que Deus fala assim: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Eu esperava um resultado e deu outro. Eu tinha certeza que ia produzir um resultado e deu outro, porque eu fiz tudo. O que mais se esperava? Onde a gente diz assim, quando cada um de nós olha para a nossa própria vida e diz assim: o que mais eu espero de Deus? O que a história conta? A história conta que Jesus Cristo veio ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por mais que o mundo movido por Satanás tentasse impedir essa história de vingar, ela está aí até hoje. Olha quanta história tem para que nós não fôssemos o que somos. Primeiro, botaram lá uma multidão de soldados guardando o corpo de Cristo. Depois simplesmente disseram que aquela multidão toda adormeceu. Roubaram o corpo de Jesus. Ele não ressuscitou nada. É mentira, roubaram o corpo dele. O sumo sacerdote, por isso que eu amo as lideranças, eu tenho um amor pelas lideranças. O sumo sacerdote subornou os guardas, subornou a liderança romana para dizer que roubaram o corpo dele. Essa história não vingou, essa mentira. A verdade de que ele ressuscitou e assentou-se à destra do Pai, essa história que chegou até nós. Essa foi mais poderosa. O que mais que ele poderia fazer? Não vamos falar de onde ele nos tirou. Não vamos começar a entrar em tantos detalhes que temos falado todo dia. Embora eu goste de falar, porque este é o meu verdadeiro combustível. Lembrar o que eu era e ver o que eu sou em Cristo Jesus. Essa é a glória da minha vida. Essa é a força do meu viver. É minha razão de viver nesse mundo, é essa. Saber que o lixo que um dia eu fui, foi transformado na glória que hoje eu sou. E saber que tem pessoas que estão sendo hoje lixo, como um dia eu fui, e podem ser a glória que hoje eu sou. Porque eu sei que eu sou uma glória em Cristo Jesus. Porque eu aposto a minha vida no sangue do Cordeiro e na palavra do testemunho. Se eu morrer, morri, mas se eu viver, vivi. Amém.
E até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o que mais se poderia ter feito? Se nós olharmos por nós, na nossa vida pessoal, irmãos, teve um dia, na União Soviética, aquela URSS, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje é só a Rússia, que se dividiu lá num monte de coisa. Em um dia, eles decretaram pena capital para quem fosse encontrado com uma Bíblia na mão. Isso bem antes de nós, bem antes de você e eu nascermos aqui. E, no entanto, a fogueira que foi feita numa praça pública, diz que a fogueira que foi feita com aquelas Bíblias e escritos a respeito do cristianismo e do Evangelho, as chamas tomaram a altura dos prédios mais altos, de tanta Bíblia que foi queimada. E, no entanto, o que você tem aí na sua mão? Uma Bíblia. Que mais que Deus poderia fazer pela gente? Eles investiram, o diabo investiu com tudo, os homens maus também investiram com tudo, aqueles que têm privilégio com a mentira, investiram alto, estão investindo até hoje. Você já viu que os meios poderosíssimos de comunicação estão nas mãos dos servos do diabo? E contudo eles não conseguem nos sufocar. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está com eles. O que mais esse Deus poderia fazer por mim? Apesar de eu ver o lixo que eu era e a glória que eu sou, quando eu olho no espelho eu ainda vejo um miserável pecador, pobre, cego, nu, carente das misericórdias de Deus. Porque diante de tudo que Ele fez e eu reconheço, eu também reconheço que eu não tenho feito nada para esse Deus. A minha vida, o que vale a minha vida para esse Deus? Diante de tudo que Ele fez, não tem comparação. A história vai mostrando cada episódio fantástico. Deus deu recursos aos homens para pesquisarem. Vem a arqueologia, vem a história, vem a numismática, vem um monte de ciência que tem por aí. Vem um avanço tecnológico, vem um avanço científico, e tudo vai mostrando que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque Ele está trabalhando pela gente. Ele está trabalhando por nós. Um historiador, não sei se já internaram esse homem no manicômio, não sei o que fizeram dele, ele dizia o seguinte: não, Mar Vermelho não abriu nada, conversa fiada, isso é mentira, esse manuscrito da Bíblia, isso aí é falso. Aí criou um monte de falsidades sobre o manuscrito bíblico, de que o Mar Vermelho houvera realmente sido aberto. Não, aquilo acontecia mesmo naquela época, o mar baixava mesmo, era comum. Só que nunca mais baixou, né? Que coincidência maravilhosa, né? O nosso Deus é tremendo, Ele sabia exatamente a hora que o mar ia baixar. Essa já seria uma história tremenda. Só que Deus deu recursos aos homens para irem lá embaixo no Mar Vermelho, e lá estão as armaduras dos egípcios, lá estão os seus carros, lá está tudo enferrujado lá, tudo destruído, não pelo mar, pelo poder do nosso Deus. Ele trabalha, Ele dá recurso ao homem. Vai lá e pesquisa, e eu vou edificar a minha igreja pela mão dos ímpios. Até isso Deus faz. Como Deus trabalha pelas nossas vidas. E eu, quando olho para esse verso 4, meu irmão, acredite, eu tenho medo, que eu olho e digo assim: que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Eu imagino Jesus Cristo olhar para mim, para me cobrar alguma coisa, botar a mão na cintura, me olhar de cima e embaixo e dizer assim: e aí, rapaz, o que mais você podia fazer por você que eu não tenha feito? E eu não ter nada para dizer para Ele. Ah não, Jesus, o Senhor poderia o quê? Poderia o quê? O que Ele poderia fazer que Ele não tenha feito? Deus vem trabalhando pelas nossas vidas poderosamente.
Ele tem trabalhado. E a Bíblia já vai dizer: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Não vai buscar erro em quem não tem erro. Não vai buscar imperfeição em quem é perfeito. Vamos esquecer a gente aqui um pouquinho. Vamos voltar alguns milhares de anos na história e vamos falar dessa vinha representada aqui, que é a nação de Israel. Vê, como a gente sempre diz, né? A quem muito lhe é dado, todo mundo sabe que isso está escrito na Bíblia. Todo mundo sabe que isso está escrito, não precisa dizer capítulo, não precisa dizer livro, não precisa dizer nada. Todo mundo sabe que isso está escrito. Ficou muito claro isso. Jesus dizendo: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, a quem muito é dado, muito será cobrado. Isso aí não precisa ninguém estudar muito para saber que isso está lá. Deus fez muito por essa vinha aqui, que é a nação de Israel. Ele está dizendo o que mais se poderia ter feito. Ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Então ele fez, porque ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Em Isaías, capítulo 7, no verso 14, o profeta usado poderosamente por Deus, ele diz assim: o mesmo Deus vos dará um sinal, só um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Que sinalzinho de nada, né? Era comum muitas virgens terem filho, né? Que sinal tremendo, que sinal poderoso. E eu pergunto: houve interesse de alguém em Jerusalém para saber se realmente Jesus tinha nascido de uma virgem ou não? Houve interesse? Você vê em algum momento, algum episódio da história, essa pergunta surgir? Não. Por que essa pergunta surgiu? Porque eles desconheciam a profecia. Desconheciam. Não sabiam realmente o que significava aquilo ali. Se é que conheciam Isaías 7,14, eles não sabiam o significado. E por que não sabiam o significado? Porque não se detiveram em estudar, em clamar a Deus para receber a revelação da Escritura. Eles estavam muito bem confortáveis em uma rede chamada Temos por Pai Abraão. Estavam bem acomodados, descansados, sombra e água fresca, qualquer coisa que surgia, temos por pai Abraão. Agora no inferno, não tem pai Abraão. No inferno não adianta dizer pai Abraão, porque um certo homem chamado, um homem rico, da parábola do rico e do Lázaro, já clamou, pai Abraão. E pai Abraão, que nada, tem abismo grande, ó, não tem comunhão não. Acabou. Aqui, em Isaías 7,14, se a nação de Israel tivesse levado Deus a sério, eles saberiam quem era Jesus. Os romanos poderiam crucificá-lo, mas a nação de Israel ia aceitá-lo como um todo, em massa. Por quê? Eles tinham os pergaminhos. Lá em Miqueias, capítulo 2, Miqueias 5, a partir do verso 2, nós vemos um episódio super interessante. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Outras versões dizem desde a eternidade, como está repetindo aí na sequência. E diz o verso 3: portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto e está grávida. Isso está mencionado lá no Evangelho. Tiver dado a luz, então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Quem é que tinha isso aqui? Não éramos nós. Nós aceitamos Jesus sem isso.
Nós aceitamos Jesus sem querer saber de onde ele veio nem para onde ele ia, pois os judeus sabiam quem bem ele era. Tinha lá escrito, Deus já tinha deixado pelos profetas, ele viria de uma virgem, estava lá claro. Ele nasceria em Belém da Judéia, estava lá evidente. Ele é desde a eternidade, ele bem falou isso muito claramente, quando disse, o Pai me enviou. Se disse filho de Deus, e quando ele se disse filho de Deus, foi decretada a sua sentença. Qual era? É digno de morte. Não, mas espera aí, ele não fraudou o INSS. Não, ele é digno de morte. Ele não estuprou, mas ele é digno de morte. Ele não roubou, não assaltou, ele não fumava maconha, não cheirava cocaína, mas ele é digno de morte. Por quê? Porque ele é filho de Deus. Ele não usava uma farda e usava o distintivo federal para assaltar ninguém. Ele não sentava no computador para burlar as leis do país e tirar o direito dos outros, enganar, iludibriar, mas ele é digno de morte. Fazer o quê? Graças a Deus que ele foi digno de morte. Foi mais uma grande obra que Deus fez por mim e por você. Então, meu irmão, os magos do Oriente vieram, está lá em Lucas 2, Mateus 2, por ali. Os magos do Oriente vieram e disseram o quê? Onde é nascido aquele que é o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos o quê? Adorá-lo. Só se adora a Deus. Se eles vieram adorar, eles reconheciam que esse que tinha nascido é a divindade. Aí perguntaram, não, onde é que esse cara ia nascer? Quem? Rei de quê? Não, aqui tem o rei, o Império Romano que está reinando aqui. Os escribas e os sacerdotes, a classe que deveria estar ciente disso aqui, perguntou onde ele vai nascer. Aí os magos disseram assim, ué, pelo que diz a profecia, o livro que vocês têm aí, todo sábado vocês lêem na sinagoga, diz, em Belém da Judéia, é para lá que nós estamos indo. Para onde fica? Ninguém acompanhou os magos, ninguém se interessou com o que Deus estava fazendo por eles. Aí Deus já tinha deixado profetizado com Isaías, dizendo o quê? O que mais se poderia fazer a minha vinha, que eu não tenha feito? Que mais se poderia fazer? Me digam. E aqui, meu irmão, vai dizer assim, portanto, no verso 3, os entregará até o tempo em que a que está de parto dará a luz. Lembra que Jesus falou assim, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. As grávidas representam a nação de Israel, as que amamentarem naqueles dias representam as igrejas fracas. As grávidas, está aqui, ó. Portanto, os entregará até quando? Até ao tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Quem é que está de parto? Israel está de parto. E quando que ele vai dar a luz? Quando Israel clamar para Jesus, para que Jesus venha, para que ele dê a luz, eles deem a luz. Mais da metade da nação de Israel já vai ter virado, meu irmão, pós-cinza. Eles vão contemplar os piores horrores que a humanidade... Você acha que aquilo lá, o holocausto com Hitler, foi o bastante? Não, a ira de Deus ainda não cessou. Pode acreditar nisso. O que Deus fez pela nação de Israel, Ele ainda está se vingando deles dia após dia. E aqui está dizendo, até que eles deem a luz. Como se já nasceu? Como é que vai dar a luz agora se Jesus Cristo já nasceu? Eles vão dar a luz, meu irmão, com clamores e gritos de desesperos, com ânsias inigualáveis, quando na guerra do Armagedon, o anticristo liderando os exércitos do mundo forem contra a nação de Israel, como diz Zacarias 14. Depois você dá uma lidinha. E voltando para o nosso texto, diz, no 2, Isaías 5:2, cercou
limpou das pedras, plantou excelentes vides, edificou no meio dela uma torre. Provérbios vai dizer que torre forte é o nome do Senhor. Então, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O que é o lagar? É a sua palavra, é a água, é a sua palavra correndo no meio deles, né? E Deus esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peça entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer que eu não tenha feito? Como esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? 5. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, quer dizer, tirarei a sua cerca, tirarei a sua proteção, para que sirva de pasto. Eu mesmo derribarei a sua parede. Por que eu vou derribar? Porque ninguém pode derribar. Não tem nação que vença eles. Eu pus neles o meu nome, torre forte é o nome do Senhor. Eu pus neles um lagar que é a minha palavra, está correndo no meio deles. Ninguém pode derrubá-los, ninguém pode destruí-los, eles são intocáveis. Eu já enviei um anjo uma vez e matei 185 mil pela espada de um anjo. Esse povo, ninguém toca neles, eles são meus. Mas eu mesmo os destruo. Eu arranco a sua cerca, eu derrubo o seu muro e eu deixo que os impérios representados pelos animais entrem e pastem e pisem neles. Segunda Guerra Mundial, Hitler, o Holocausto. O episódio foi tão terrível que os historiadores chamam aquilo de holocausto. O que é aquilo? Vingança de Deus. Deus trabalha pela gente, irmãos. Projeta coisas gloriosas na nossa vida. Depois a gente simplesmente dá as costas para Deus, dizendo assim: Deus, eu tenho mais o que fazer. As tuas coisas não são mais importantes que as minhas. Derribarei a sua parede para que seja pisada. Jesus Cristo não disse nada diferente. Ele é o verbo. Se ele é o verbo, ele é a palavra. E se ele é a palavra, ele não pode ser diferente de nada. Não pode. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta a não ser lançado fora da cerca e pisado pelos homens. A história é a mesma, irmão. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Israel não era a nação que quando cantava, Deus se manifestava e os povos em redor tremiam. Eram eles. Israel não era a nação que quando os inimigos cercavam o muro, Deus dava uma ordem, mandava um espírito, confundia os inimigos, fazia cair a espada. Não eram eles? Eram eles. E não foram eles mesmos que Deus entregou para servirem de pasto, para serem pisados? Que diferença tem do Deus? Nenhuma. Que diferença tem do povo? É aí que tem que vir a diferença. Se nós formos diferentes, o resultado será diferente. Se formos iguais, o resultado será igual. Por que você acha um monte de crente jogado em cima de uma cama de hospital? Porque o resultado dele está sendo igual lá atrás. Por que você acha um monte de crente fracassado, desesperado, que trabalha, mas não vê resultado, enquanto que a promessa é que ele aos seus amados dá enquanto dormem? Por que nós vemos uns crentes triunfarem e outros só terem língua comprida para criticar os que estão triunfando? Por que nós vemos uns crentes com autoridade sobre as enfermidades pisar na cabeça do diabo, desfazer as obras de Satanás, pregar com ousadia, não temer a nada nem a ninguém, ser cheio do Espírito Santo, e outros se encolherem no canto acovardados, dizendo não é bem assim? Por quê? Porque uns estão se tomando como exemplos fracassados, outros estão tomando como exemplos vitoriosos.
Tem gente que tem conhecimento, mas não tem base. Não, peraí, todo mundo fica doente. Eliseu era homem de Deus? Era, então ele ficou doente. Paulo era homem de Deus? Era, então Paulo ficou doente. Não sei quem mais era homem de Deus? Era, ficou doente. Eram homens de Deus, mas não são o meu exemplo. O meu exemplo se chama Cristo Jesus, o Senhor. Eles têm conhecimento, mas não têm a base. Eu não me espelho em Elias, eu não me espelho em Eliseu, eu não me espelho em Paulo, eu me espelho em Cristo Jesus. A Bíblia não diz que Paulo é o autor e consumador da minha fé, diz que Cristo Jesus o é. Que me importa que eles ficaram doentes? A promessa do meu Deus é que eu sou o Senhor que te sara. Acabou a história. Que me importa quem caiu? Que me importa quem ficou enfermo? Quer se queixar? Vai se queixar dos seus próprios pecados. Eu sei que se eu cair eu não tenho Deus para culpar. Eu tenho meu espelho. Mas enquanto eu estiver de pé, e até aqui me ajudou o Senhor, a verdade tem que ser pregada, mesmo que eu esteja derrotado. Eu sei qual é a verdade, é ela que eu vou falar. E até aqui nos ajudou o Senhor. Deus espera resultados das nossas vidas. Ele te curou. Para quê? Para tu agora dizer que Ele não cura? Ele te ressuscitou. E como ressuscitou? Quantos de nós já viveu uma vida que preferíamos estar mortos do que viver certas coisas que já vivemos? E hoje, onde está você? Está diante do altar de Deus. É alvo do Espírito Santo. É alvo da palavra. Ele está trabalhando por você. Ele está fazendo uma obra poderosa na sua vida. E Ele botou nas suas mãos a maior glória que Ele tinha para colocar. O livro chamado Bíblia. Não tem nada mais precioso, meu irmão, que coisa tremenda, que coisa fantástica. Esse livro que você compra numa esquina por R$10 é o mais precioso que um homem pode receber das mãos do Todo-Poderoso. Esse aí, ó. O comunismo queimou um bocado dessas Bíblias em praça pública, mas o comunismo passou e nós estamos aqui proclamando que Jesus Cristo continua sendo o Senhor. Estamos aqui e eles agora estão clamando para que o Brasil envie pregadores para lá, porque não conseguem mais deter os jovens na maconha, na cocaína, na prostituição, e reconhecem que só o cristianismo pode fazer essa obra. Sabe por que você está ouvindo isso? Para que um dia Deus chegue diante de você e te pergunte: o que mais se poderia fazer por você que eu não tenha feito? Todos os livros bíblicos revelam Jesus Cristo. Jesus Cristo, por isso dizemos que a Bíblia é cristocêntrica. Jesus Cristo é revelado de Gênesis a Apocalipse, né? Em alguns livros ele é chamado remidor, em outros ele é chamado sol da justiça, em outros ele é chamado o grande sacrifício, o libertador, mas todo livro tem algum caráter do ministério de Cristo representado, revelado. E quem tinha tudo isso? Os judeus, a quem muito é dado. Então tudo é justificado, como diz aquele ditado, né? O fim justifica os meios. Se você negligencia tudo que Deus fez por você, se você acha que o teu trabalho é mais importante que Deus, se você acha que sem o teu trabalho você não vive, não ouse pensar que tem Deus. A Escritura diz: não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
sinais evidentes na Escritura, sinais evidentes no dia a dia da nossa vida, tudo que Deus tem feito, permitido vir à luz. Livros foram encontrados em cavernas do Mar Morto recentemente. Foi-se estudar aqueles pergaminhos e viu que aquilo que foi descoberto lá nada mais é do que o que nós temos em mãos. Letra por letra, vírgula por vírgula. Por que Deus está fazendo isso? Para mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que vela sobre a sua palavra, e para dizer que mais se poderia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito. Irmão, que não chegue a esse ponto de Deus dizer assim: agora vos farei saber o que eu hei de fazer. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada. E ainda diz que vai crescer nela, vai ser como um deserto, vai crescer espinhos, etc. Sabe o que é isso? É o que representa Jerusalém hoje. Você chega em Jerusalém hoje, você contempla tudo que é religião, mas não há Deus naquela terra. E aqui está dizendo o quê? E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. A nuvem representa o quê? A graça de Deus. A chuva representa o quê? A graça de Deus. Deus está dizendo: vou arrancar a minha presença e vou tirar a minha graça. Não é o que tem lá hoje? Não somos melhores, muito menos somos piores, mas Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Diz Tiago: tu crês que há um só Deus? Fazes muito bem, também os demônios creem e estremecem. Amém? Podemos glorificar a Deus porque Ele está do nosso lado? Podemos glorificar a Deus porque realmente Ele até aqui nos tem ajudado? Podemos glorificar a Deus porque temos o fôlego da vida e o dia ainda não terminou e nós temos a chance de hoje nos redimir dos nossos pecados, das nossas incontinências, ignorâncias, arrogâncias e prepotências e egoísmo e orgulho e egocentrismo. Podemos glorificar a Deus porque Ele ainda não decretou, não bateu o seu martelo a nosso respeito? Podemos? Podemos, claro que podemos. Devemos. Que Deus tenha misericórdia de nós e não deixe que os nossos olhos hoje tenham sono, sem que antes os nossos joelhos se dobrem e a nossa fronte confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aceitar mesmo o seu senhorio. Nós temos motivo de dar glória a Deus. Nós somos o melhor povo da terra, porque Deus assim tem derramado a sua graça nesses tempos. Ele nos tem dado o seu Espírito, Ele nos tem dado a sua palavra, tem aberto o nosso entendimento para compreender a Escritura. Não temos medo do diabo, não temos medo da enfermidade. O que assola o mundo não assola a igreja de Cristo Jesus. Os anjos estão guardando esse arraial, nós somos intocáveis. Não temos medo da bala perdida do homem sanguinário, não temos medo das armas dos homens, nem das leis que eles criam. Quem decreta a lei sobre a nossa vida é o nosso Deus. O que mais se poderia fazer a minha igreja que eu não tivesse feito? Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus tenha misericórdia e que nós possamos corresponder, o mínimo que seja, a esse tão grande amor e compaixão. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.